Apresentação: Brenda Karamaski. CBN Inovação. CBN Inovação de hoje, nosso assunto é recorrente por aqui, inteligência artificial, mas ele está sempre em atualização. E por isso a gente quer saber o que aconteceu de novo nesse setor, nesse comecinho de ano, nesse comecinho de 2025. Estamos entrando no terceiro mês de 2025, mas já teve muita mudança nessa área e por isso a gente trouxe aqui no estúdio o Ricardo Matiello, que é especialista em IA e tem já uma lista do que mudou em tão pouco tempo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes da CBN. Vamos começar então falando um pouquinho sobre a diversificação. Pouco tempo atrás a gente falava principalmente em uma única ferramenta que estava ganhando o mundo, se tornando muito famosa, o ChatGPT, que conquistou muita gente, porém ele ganhou concorrentes de peso. Quais são esses principais concorrentes e qual que é a principal diferença entre essas ferramentas todas também, né? Tem gente que está testando várias e que já achou algumas similaridades, mas também tem algumas diferenças significativas, né? Sim. O que mais causou, talvez, espanto no mundo da tecnologia foi quando a chinesa DeepSeek falou que ela consegue fazer melhor do que o ChatGPT em 1/10 do valor. Então, assim, o primeiro ponto que todo mundo levantou foi assim, mas como? Como é que isso estava escondido numa empresa? Então, assim, pairam algumas dúvidas em relação a isso, né? Mas eu fui testar essas ferramentas de fato, assim, o que ela faz é algo surpreendentemente, assim, tanto de qualidade como velocidade. Só que existe toda aquela mítica sobre as empresas chinesas, né? Da onde vêm os dados, né? Como que você chegou nisso num curto espaço de tempo? Fala que não houve investimento do governo, mas eu posso falar porque eu tive 2018 lá e a gente conhece bem o modus operandi da China, né? Algumas coisas não estão bem claras ainda, né? Mas o ponto central temos uma concorrente de peso para o ChatGPT, não somente ela, a própria Alibaba, ela anunciou uma ferramenta agora que vai ser mais rápido, tanto que o ChatGPT como o DeepSeek. Vocês vão lembrar de 2 semanas atrás, talvez, Elon Musk, ao lançar a Grok, também falou que era um modelo mais... Então, a gente está vivendo aquela nova corrida ao ouro, né? Vamos imaginar que hoje está surgindo, por exemplo, o computador, nós vamos usar o Windows ou vamos usar Linux ou Mac. Então, esse mercado está se estabelecendo e aí cada empresa ela quer provar que ela é mais eficiente, ela é melhor na questão de assertividade e cabe a nós usuários, a gente fazer todos esses testes, parâmetros, validações para ver o que para nós faz mais sentido estar utilizando. Você já falou que se surpreendeu aí usando o DeepSeek e comparando com o ChatGPT, por exemplo, e as outras ferramentas. O que você sentiu de diferente mesmo, além dessa velocidade, né, essa resposta mais rápida? Percebe que a DeepSeek ela tem uma linguajar mais assim, parecido com nós, povos latinos, né? É interessante falar isso, mas, por exemplo, a gente tem ideia que o povo asiático ele é um povo assim, muito diferente de nós. E como eu falei, quando eu estive em 2018, quando eu voltei, eu falei para minha esposa, falei, nossa, você vai no metrô, nas lojas, assim, ele é muito parecido com o brasileiro, o chinês tem esse calor humano, essa coisa de conversar, tudo isso aí, né? Então, assim, parece que é uma linguagem que foi desenvolvida para conversar nesses parâmetros. Como nós não temos uma IA grande aqui no Brasil ainda, então a gente consome uma IA americana, que é muito objetiva, o americano por si só é um cara muito pragmático, né? Fizemos alguns testes com a Claude, e a Claude ela tem uma origem britânica, e ela é muito formal até muito demais. Muito polida. Quando você pede para ela te contestar, para você ver se uma tese, uma ideia para em pé, ela fala, não vou fazer isso porque não é certo, então ela é muito... Então, acho que por isso que o DeepSeek ele caiu um pouco nas graças, principalmente nós aqui no Brasil, né? Parece que você está conversando de fato com uma pessoa, o seu vizinho, da sua empresa, porque a linguagem que ela usa é muito parecida, né? Então, essa é a primeira impressão que se causa, que parece que ela é mais avançada. Na verdade, ela é mais aderente à nossa forma de comunicação. Mas quando você vai fazer os testes, por exemplo, de performance, de assertividade, sim, é impressionante o quanto ela acerta algumas coisas. Por outro lado, até eu publiquei um item polêmico esses dias atrás, né, que eu fiz perguntas sobre a China e ela se recusou a falar sobre temas, por exemplo, a questão do Tibete, a questão do estudante que parou o tanque de guerra na Praça da Paz Celestial. Ela se recusou a responder tudo isso. Então, muita gente fala assim, poxa, é uma IA enviesada. Não deixa de ser, né?
mas o ponto central aqui vamos ter que experimentar todas elas, ver uma questão muito importante que é a segurança, que nem eu estava falando antes. O que para nós, assim, é importante a gente ter de cuidados para não deixar dados expostos, porque logo após o lançamento da DeepSeek, ela também houve um estudo mostrando que esses dados eles foram vazados. Então, existe uma série de questões que a gente ainda precisa aprender muito sobre a IA, e principalmente quem for trabalhar profissionalmente com essa tecnologia, tem algumas premissas básicas de cuidado que não pode pular essa etapa, senão teu CPF, teu nome, o nome de sua família, teu endereço, às vezes vai parar em algum lugar que não deve. Falando do uso dessas tecnologias nas empresas, né? O que as empresas estão focando quando o assunto é inteligência artificial agora, nesse novo ano que chegou? Sim, passado toda essa grande assim, surpresa da IA generativa, que gera texto, imagem, vídeo, voz, o que as empresas buscam é eficiência operacional. Elas querem que a tecnologia dê a seguinte resposta para elas: como elas conseguem operacionalizar suas empresas gastando menos, num custo menor de processos, de procedimentos, tudo isso aí, né? Então, vamos imaginar que essa tecnologia ela tem o potencial de trabalhos repetitivos, eu poder passar para que a inteligência artificial faça isso para mim. E eu passo a ser um revisor do meu próprio trabalho. É como se a Brenda tivesse várias pequenas Brendas, que são funcionárias dela, que você revisa o seu trabalho. Então, no jornalismo já tem esse tipo de dinâmica, né? O New York Times acabou de colocar que toda a operação deles jornalística vai passar a ter uso de IA. Na semana retrasada, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu os parâmetros para uso no judiciário, e foi muito bom porque a gente está numa época de debates ideológicos, né? Então você fala muito sobre regulamentação, eu acredito assim que a gente precisa entender os parâmetros da tecnologia, mas vamos pensar, um tema tão abrangente, um tema assim que surfa por tantas áreas distintas, será que a gente tem uma regra geral para isso? Então o CNJ ele foi num caminho muito assertivo, ele falou assim, olha, para usar isso em tribunais, esta é a regra. E eu acredito que logo na sequência, jornalismo entra isso, muito com as questões éticas, e ainda se fala muito sobre a questão de fake news, né? Então acho que o próprio mercado ele pode dar resposta para o mundo em relação a isso. A educação é uma coisa que não dá para parar mais de não olhar para isso. Então, as escolas, as universidades, elas vão ter que se reinventar olhando isso como aliado e não como uma ameaça, no sentido assim de usar todo o potencial que ela tem para amplificar o alcance, né? E medicina, que é um tema também bastante sensível, né? Que não é tirar o papel do médico, mas a gente já tem aí diversos casos no mundo que a IA conseguiu fazer em bem menos tempo o papel de um diagnóstico médico. Não que ele vai substituir o médico, mas vamos pensar numa situação de urgência e emergência, que você tem um pronto atendimento lotado, será que não é uma tecnologia viável para certos pré-diagnósticos com base em dados, em coletas feitas por um enfermeiro, por um atendente ali na entrada? Então percebe assim que a gente precisa entender, e aí respondendo a tua pergunta original, as empresas precisam entender como é que elas conseguem alcançar mais pessoas, clientes, impactar mais positivamente na sociedade, sem necessariamente ter que aumentar todo o custo operacional. Então é nesse ponto que a inteligência artificial ela é bastante assertiva. As vantagens estão enumeradas. Sim. Porém, as empresas e os profissionais estão abertos a isso? Estão buscando efetivamente esse ganho? Ou ainda há aquele receio inicial que a gente viu até alguns anos atrás, isso já, quando começou a ganhar força, né? Essa questão de, vou ser substituído, de não pegar o que pode fazer por você, mas aquilo realmente que te dói mais, né? Ou às vezes até achar que custa demais, que vai ser muito caro. Como é que está a aceitação disso e a implementação na prática? O que é desconhecido causa medo na maioria, isso é fato, não só IA, mas qualquer tipo de nova tecnologia, né? Sim, as empresas elas estão, especificamente esse ano de 2025, eu notei uma procura muito grande sobre tirar as dúvidas iniciais, não é necessariamente assim, como é que eu implemento, não. O que eu não posso deixar passar para que eu não fique obsoleto no mercado? Esse é o principal ponto, né? Então vamos pensar essa jornada de descoberta em duas grandes etapas. Primeiro, entender se o seu mercado, ele de fato é necessário agora, pode ser que não. Existem setores que não tem por que você fazer essa corrida desenfreada e há nesse momento. Mas se já existe um concorrente fazendo isso, você vê que tem sinais do teu mercado que isso, aí eu tenho que olhar para dentro dos meus processos para saber se eu estou preparado para implantar tudo isso aí. Então, igual a analogia que eu faço, né?
Para mim, eu considero toda empresa uma empresa de tecnologia. Não existe mais esse negócio, empresa de TI, empresa convencional, indústria. Não, toda empresa é uma empresa de tecnologia. Tira o computador da internet para ver se essa empresa funciona. Então, é o primeiro ponto. Só que muitas delas não olham sobre esse olhar estratégico, né? Eu fiz visitas no início desse ano para algumas grandes empresas que o problema não era na questão de o problema era assim, na gestão de estoque, na gestão de processo, na informação que não era completa. Então, percebe, se isso não estiver bem resolvido, uma IA não vai funcionar ali dentro, ou não vai extrair tudo aquilo que pode ter de potencial. Então, eu acho que em 2025 a gente vai continuar nessa tocada, principalmente na primeira metade do ano, de um entendimento, passado toda aquela onda, né, de ChatGPT, o quanto isso me reduz custo, me faz atingir novos mercados ou amplificar aquilo que uma empresa, um profissional tem de bom para oferecer. Você falou essa tendência da procura, né, e de tirar essas principais dúvidas. Inclusive você estava me mostrando antes da gente entrar no ar o seu Instagram, que virou uma enciclopédia de IA, respondendo várias dessas dúvidas, né, em vídeos mais curtos ali, para achar facilmente a resposta. E há uma série de eventos que tratam de tecnologia já aconteceram nesses 2 primeiros meses aí do ano, e temos um que está acontecendo, começando agora, né? Fala Sim. um pouquinho sobre as tendências apresentadas nesses eventos que são vistos pelo mundo inteiro. Claro, eu vou falar sobre uma ótica de nós consumidores, não do ar de tecnologia. Quem de nós não gostaria de ser chamado pelo nome, que nos fosse oferecido coisas que fossem do nosso gosto, que fazem sentido, não ter aquelas imensas ligações desnecessárias, né? Então, nos 2 eventos iniciais que foram acesso em Las Vegas, que é um evento muito voltado para a questão de dispositivos, né, para dentro de casa, TV, smartphones, tudo isso aí, como a NRF em Nova York, que fala muito da maior feira de varejo, o ponto central era inteligência artificial mais hiperpersonalização. Então, até vou fazer uma provocação aqui para os empresários do setor. Gente, se eu chego num posto de gasolina, você tem uma câmera lá plugada no sistema de segurança, por que ela não identifica a placa do meu carro, sabe que é o Ricardo, está chegando ali, não precisa perguntar que bomba vai, porque sabe se coloca aditivado, se coloca álcool. Toda a jornada, ela é altamente personalizada. Então, antes, você precisava de pessoas para fazer isso, por isso que não se aplicava em larga escala, porque era muito caro. Hoje, uma cancela de um shopping center fala assim, a Brenda chegou no shopping tal, que a jornada dela seja toda preparada para essas 2, 3 horas ou 20 minutos que ela vai passar ali dentro. Então, esse é o ponto que as feiras trouxeram no início de ano. A hiperpersonalização para prover, de fato, a melhor experiência. Assim, gastar tempo otimizado com um consumidor que eu sei que lhe interessa por tal produto. Então, não vou gastar energia com quem não vai comprar meu produto. Acho que é o principal ponto, né? E essa semana começa o evento mais aguardado do ano, que é o SXSW em Austin, no Texas, onde aqui, posso dizer assim, aqui a gente vai saber os próximos 12 meses o que vai acontecer. Então, eu estou aguardando esse relatório de uma pesquisadora de Harvard, que todo ano ela traz esses insights do mercado. No passado, todo o meu trabalho foi pautado nesse relatório e foi muito assertivo. Tudo que ela falou, de fato, foi para onde o mundo caminha, né? As previsões se cumpriram. E engraçado que não é necessariamente, a gente fala uma pesquisadora, porque é personificado na pessoa dela, né? Até coloca o nome, é Amy Webb, depois vocês pesquisam. Quando essa mulher fala, o mundo para ouvir, né? Só que ela tem uma equipe gigantesca por trás, né? Então não é que ela é uma futuróloga, ela acerta previsões, ela estuda muito sobre isso. São massas e massas e massas de dados, entendendo assim, aonde o mundo estava, como é que ele está se transformando e para onde vai. E com isso criam insights de estratégia de negócio, posicionamento de profissões. Tem muita gente que hoje está fazendo transição de carreira graças à tecnologia, a IA, que é uma tecnologia acessível a todos, né? Então, tirando os cuidados que cada um tem que ter, claro, com questão de segurança, privacidade, regulamentação, eu vejo que é uma das melhores épocas da nossa história em termos de oportunidade. Talvez a gente nunca esteve tão próximo de poder fazer o que quiser ou conhecer, aprender o que a gente quiser a partir de um conhecimento universal que está no nosso bolso, através do celular, mas em vez de eu pesquisar no Google, ficar lendo artigo, eu começo a conversar com a tecnologia, com os dados. E isso é o que a inteligência artificial entrega de melhor. A gente vai ficar de olho também no que está acontecendo ali em Austin, como vocês disseram, é um evento gigantesco, o mundo inteiro fica de olho, as tendências são ditadas ali primeiro e, como deixou muito claro, Marcelo, vão se concretizando ao longo do ano que passou. Sim. A gente viu isso. Então, quando tiver essa previsão, a gente vai falar sobre isso também. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como essa corrida está acontecendo entre as empresas também, algumas mais afoitas, outras mais receosas,
e os erros principais que acontecem nessa implantação. Às vezes, com tanta sede de se ter essa ferramenta, acabam acontecendo alguns erros evitáveis. O que você tem visto acontecer com mais frequência que não precisaria e que acaba trazendo prejuízo em vez de trazer essa otimização que o empresário está buscando? Sim, o primeiro ponto é ir muito achando que é uma urgência implementar. Não, gente, se o mundo chegou até aqui do jeito que chegou, não vai acabar amanhã por causa disso aí. Mas a própria AmiWeb, ela deu um time para isso. Em março do ano passado, ela falou de 18 a 24 meses, a gente vai ver uma larga escala de adoção. Ou seja, temos um ano pela frente ainda. Então, 2025 é o ano das empresas se prepararem. Quando ela vai muito com sede ao pote, então vamos entender que ela vai chamar a empresa para conversar, vai ver opções, aquilo que encantar o olho, e vai encantar o olho porque é uma tecnologia extraordinária, pode ser que nesse ponto ela não faça a melhor opção. Então, o que eu indico, né? Estudar um pouco sobre o tema, destaca lá um profissional que tem um pouquinho de mais aptidão para a questão de informática, TI, que é o que eu vejo que vem acontecendo muito bem nas empresas. Um curioso lá levantou o braço e falou assim, eu vou estudar um pouquinho mais sobre o tema. Ele entende o que a tecnologia oferece, ele conhece o dia a dia da empresa, porque ele está ali dentro, e ele mesmo sabe o que precisa ser implementado. Então, ele não compra coisas necessárias a preço de ouro. Então, esse é o ponto fundamental hoje para como assim, você não gastar tempo e dinheiro em algo que talvez você infla muito expectativa e depois lá na frente, quando não atende, fala assim, a tecnologia não presta. Não. Talvez o caminho para se chegar a essa tecnologia não foi trilhado da melhor forma. Então, o principal ponto hoje é entender o que a IA daí você até falou da questão do meu perfil, eu deixo aqui o convite para todos, né? Tanta gente que me procura falar sobre isso que eu não consigo atender todo mundo, então eu peguei os temas centrais, que são as principais dúvidas, e comecei a compilar em mini tutoriais dentro do meu Instagram. Então, você entrar lá no Ricardo Matiello, @RicardoMatiello, não vai ter nem mais coisas sobre mim, vai ter só coisas sobre inteligência artificial, o que fazer, o que não fazer, como usar, como não usa. Essa semana, inclusive, está uma websérie de 5 episódios sobre os fundamentos básicos que qualquer pessoa precisa saber sobre isso. E eu falo precisa saber porque a IA é a nova internet. Então, não adianta falar assim, eu não preciso ter um e-mail, não preciso ter um WhatsApp. Infelizmente, só vai precisar daqui para frente saber o mínimo disso aí, né? Então, fica o convite para acessar lá, vai ter muita informação que... Aqui, se fosse, ia ficar o dia inteiro conversando sobre isso, porque tem assunto para... É isso, o empresário tem que estar de olho, mas o colaborador curioso, como disse o Matiello, também faz muita diferença. Para quem trabalha por conta própria, isso pode facilitar muito, dar mais braços ali, né, para executar. Você viu o conceito de empresas bilionárias de uma só pessoa? Olha só. A IA, ela é o ponto central disso aí. É um termo que surgiu ano passado isso, vão começar a surgir empresas bilionárias de apenas uma pessoa. Porque existe uma legião de colaboradores virtuais, uma tecnologia que está trabalhando a favor daquela única pessoa. Quem não se atentar vai acabar ficando para trás mesmo, então há uma necessidade grande de continuar investindo e apostando e estudando o setor que está ainda uma efervescência enorme, né? Uma transformação constante e que deve trazer muita coisa por aí. Você já consegue, Matiello, trazer alguma coisa de previsão aí do que deve chegar de novidade também nos próximos meses aí, com base nesses estudos, né? O que a gente deve ver de novo usando a inteligência artificial? Sim, eu acho que a próxima grande evolução da IA são as interfaces conversacionais. O que são isso? Hoje a gente conhece muito usar tecnologia, entrar em sistema, clicar em tela, procurar uma opção, clicar no botão. Bill Gates, fundador da Microsoft, fala que o futuro do mundo são os agentes de inteligência artificial, que são, na verdade, programas que você conversa com eles. Então, vamos dar um exemplo. Alexa, acenda a luz da minha sala. Só que não pega só nessa ótica do smart home, da casa inteligente. Qualquer coisa. Você falar para o teu computador assim, me acessa as notícias de economia de ontem que eu preciso produzir uma pauta. E aí você tem um agente treinado ali com a sua forma de escrita, que fala assim, então me escreva essas 3 matérias aqui que eu preciso colocar no ar ainda hoje. Percebe? A Brenda não saiu porque o conhecimento teu que está embutido nessas pequenas IAs, né? Mas você passa a conversar com a tecnologia de maneira muito mais natural. Então, eu acredito que não necessariamente em 2025 isso se consolida, mas 2026, 2027 para frente, a gente vai ver cada vez mais tecnologias conversacionais. Você vai conversar com coisas altamente complexas na simplicidade de uma conversa de pessoa. Que foi a grande mágica do ChatGPT.
IA existe há anos, só que assim, apenas programadores conseguiam dar instruções para executar, utilizar recursos de IA. Essa forma mais amigável trouxe muita gente mais para perto, O né? que a OpenAI fez? Ela criou uma interface de chat, né, que você conversa ali, existe um interpretador dessa conversa, e ali atrás ele se transforma em comandos altamente complexos para poder executar tarefas. Por isso o nome ChatGPT, né? Então como se fosse um chat. Daí está saindo do modo texto para agora entrar na questão de modo conversacional, e não muito longe, como acabei de dar dica aqui, visão computacional. A questão de você saber o que o Ricardo está aqui numa aula, por exemplo, né? Essa câmera de segurança na escola, ela pode estar olhando para a turma enquanto o professor passa a matéria, sem entender qual que é o percentual de retenção de atenção dos alunos. É coisa que a IA vai poder fazer através de visão computacional. Então, se percebe assim que as possibilidades elas estão apenas começando a ser entendidas aonde pode chegar tudo isso aí. Esse assunto é infinito e é por isso que a gente já deixa o convite, Ricardo, para quando tiver novidade, tiver essas novas previsões que devem surgir em breve, volta aqui para a gente também, a gente já fala das próximas implementações possíveis para ajudar nosso ouvinte, combinado? Combinadíssimo. A gente conversou com o Ricardo Mantiello, que é especialista em inteligência artificial, sobre as novidades da IA agora nesse início de 2025 e algumas previsões do que deve vir pela frente também. Quer ouvir de novo, perdeu um trecho da entrevista, quer compartilhar com quem está precisando entender melhor tudo isso? Corre lá em cbnmaringa.com.br ou no nosso canal no YouTube, tá tudo na íntegra para você ouvir de novo. Agora 11h26.